Agora a gente vai entrar nas outras nuances, né? Cintilografia do miocárdio. O que é miocárdio vê? A cintilografia do miocárdio vai ver perfusão coronariana. Ele injeta um radioisótopo dentro da veia do paciente. Esse radioisótopo vai fazer brilhar o miocárdio do paciente, vendo a função, a perfusão coronariana. Eu consigo avaliar a porcentagem de isquemia do miocárdio. Coloca esse radioisótopo dentro da veia do paciente. Esse radioisótopo brilha o coração. Depois, se o paciente tiver condição de fazer estresse físico, eu faço estresse físico, aumento a demanda metabólica de oxigênio pelo coração. Aumentando a demanda metabólica de oxigênio pelo coração, eu faço novamente a cintilografia. Injeto o mesmo radioisótopo. E agora eu vou avaliar a porcentagem do que brilha mais versus do que brilha menos. Entre aspas, existe uma medicação, um negócio específico chamado Bullseye. Eu não vou cobrar de vocês. O que eu quero que vocês peguem é a ideia da cintilografia do miocárdio. A cintil é um teste provocativo, isquêmico também. Eu posso fazer estresse tanto físico quanto farmacológico. Se o paciente consegue fazer exercício físico, melhor para o paciente. Por quê? Aula passada, o negócio que o Vitor estava perguntando, quantitativo de médias. Eu consigo avaliar a quantidade de exercício físico pela quantidade de médias. Eu consigo avaliar a capacidade funcional do paciente. Ou, se o cara não consegue se exercitar, eu faço uma medicação que faz roubo de fluxo coronariano, dipyridamol, recatecolazol, tá? Consigo visualizar a isquemia quando há metabolismo anaeróbio. As vantagens é um teste confirmatório. Diferente do teste ergométrico que serve para triagem, se a cintilografia consegue avaliar a isquemia, eu confirmo também. Se eu consigo avaliar a porcentagem de miocárdio isquêmico, eu confirmo também. Então aqui, se eu tiver teste ergométrico positivo para isquemia, com critério de baixo risco, sentido ou o próximo que eu vou falar para vocês. Então entende que isso aqui é uma escadinha, assim como tudo na cardiologia, bem fechadinho. Tá dentro do peito, eu feito atípico, típica, diamorfose. Indiquei o teste ergométrico, fui direto para o teste confirmatório. Esse é o teste que eu estou falando aqui agora. Isso é escadinha. Igual aquele paciente de ontem lá, da CRBM, das meninas viram. Você viu? Eu fui de trás para frente, para vocês entenderem a indicação de cada exame que a gente vai fazer. Certo? Permite calcular a fração de injeção do ventriculo esquerdo, do STECT. Não é o melhor exame para avaliar a fração de injeção do ventriculo esquerdo, tá? Seria a ressonância magnética cardíaca, mas eu consigo estimar a fração de injeção do ventriculo esquerdo. A grande desvantagem é a radiação, né? A gente está falando sobre medicina nuclear. Isso aqui, ó. Eu avalio o repouso. Estresse, tá vendo? Brilha mais o repouso do estresse. Tá vendo ou tá vendo? Sinal dá certo. Bom. Sinal dá certo. Então brilhou menos, ou seja, eu estou vendo hipoperfusão transitória no momento de estresse, seja ele farmacológico, ou seja ele físico. E aí eu vejo essa isquemia transitória, consigo quantificar. Mais uma vez, não vou cobrar como a gente quantifica, seria o Bullseye. Se vocês quiserem estudar, tem essa parte. Consigo dividir o coração em 17 partes. E a depender da parte da isquemia, eu consigo avaliar a porcentagem de isquemia do coração. Coração de paciente. Belezura. Indicação. Esse aqui vai cair para vocês. Probabilidade de teste moderada a alta com elétrico não interpretável. Ela que tem sobrecarga auricular esquerda, bloqueio de mão esquerda. O paciente não consegue se exercitar. Essa é a classe 1. Classe 2A, eletro-interpretável com probabilidade de teste moderada. O paciente consegue se exercitar. E quem não vai fazer a indicação do teste ergométrico. Baixa probabilidade, eletro-interpretável, o paciente consegue se exercitar. É a indicação do teste ergométrico. Você não precisa sentir. Aqui a gente está falando sobre custo. A cintilografia do miocárdio está custando hoje de R$1.200 a R$1.300. Um teste ergométrico está custando no particular, o SUS ainda é mais barato, R$300, R$250. Certo?
Vocês têm que saber entender. Entende? O 1, 2A faz sentido. O 3 proscrito. Certo. Mas, indicação de diretriz. Esse texto não é de diretriz, vocês estão percebendo isso, né? Indicação de evidência 1 é quem está indicado. Nível de evidência 2A é quem está indicado, mas depende. 3 é que é proscrito. 2A mais nível de evidência, 2B menos nível de evidência, 3 proscrito. Então, quem está indicado? Passe 1. Quem está indicado, mas tem outra coisa aqui também. Quem não está indicado. Tá? Prova farmacológica versus estresse físico. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei 3 anos aqui na aula passada falando que estresse físico é extremamente relevante e consegue mostrar para a gente todo o produto, quantitativo de médicos, VO2 máximo, quanto o paciente consegue se exercitar. Então, sempre que ele conseguir fazer prova física, é melhor que o estresse farmacológico. Sempre, sempre, sempre melhor. Farmacológico, você não vai botar o guerreiro lá com a cadeira de rodas em cima do esteiro, tá doido? Bloqueio de ramo esquerdo, que é aquele DO que eu falei para vocês, que ele não vai ser interpretado, seria para cintilografia. Paciente portador de marca-passo, eu já comentei isso com vocês, em sala de aula, inclusive. Paciente portador, independente do marca-passo, a espícula do marca-passo fica na ponta do ventrículo direito. Lembra que eu falei esse papo? Aqui. Estando no ventrículo direito e estimulando célula a célula, ele vai dar um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Então também vai ser uma letra não interpretável. Do ponto de vista esquerdo, eu não vou conseguir. Ah, doutor, mas se ele tem elétrico, se ele tem marca-passo, ele já não é esquerdo? Não. Se o cara tiver um marca-passo, ponta de chave, letra negra, alguma coisa do tipo, pode ser um marca-passo para paciente não, esquerdo. Porque precisa avaliar esquerdo. Hipertensão grave não controlada, você não vai colocar o cara com pressão arterial acima de 18 por 11, que é contraindicação absoluta. Você colocar o cara na ergometria, você não vai fazer o estresse físico nesse paciente, você vai para a prova farmacológica. Aneurisma de aorta torácica abdominal e uso de medicação cronotrópica negativa. BRE versus cintilografia tem uma alteração específica no bloqueio de ramo esquerdo, que ele dá alteração septal na ausência de dados. Quando o cara vai lá da cintilografia, ele já comenta isso quando o paciente portador de bloqueio de ramo esquerdo. Claro, gente, se ele tem bloqueio de ramo esquerdo, a parte do septo interventricular está completamente bloqueada, lembra disso? Quando eu estava falando sobre BRE que bloqueia de um lado, que estava com o negócio cheio, aquela parte ela já está fibrosada. Por isso que o paciente está bloqueado. Na cintilografia, a fibrose na cintilografia é isquemia. Então eu vou ter isquemia tanto no repouso quanto no estresse. Vai estar apagado nos dois. Por quê? Porque o cara tem bloqueio de ramo esquerdo. Então vai ser isquemia e estresse induzida, tá? Hipoperfusão septal, defeito do método. Alteração restrita ao septo. Restrita ao septo. E não na parede. Acurácia é igual ao estresse físico. O que é que eu falei para vocês? Dipiridamol e regadenoson. São medicações que fazem roubo de fluxo coronariano. São as medicações que você vai fazer o estresse no paciente. Então, assim, você não consegue fazer estresse físico, coloca essas medicações. Então, entende o método. E você vai entender quais são as indicações e as contraindicações. Eu sabendo como eu faço a cintilografia, eu vou entender o que eu vou fazer de medicação para esse paciente. O dipiridamol faz roubo de fluxo coronariano. Então, se eu tenho uma coronária doente, ele vai fazer um roubo de fluxo maior na coronária doente. Esse dipiridamol, fazendo roubo de fluxo na coronária doente, vai fazer com que brilhe menos. Brilhando menos, o paciente tem isquemia com fibrilidade. Deu para entender? Deu para entender? Outra medicação que poderia ser feita é a dobutamina. Certo? A dobutamina ela tem muito menos efeito aqui do que quando a gente estiver falando sobre ecostress. A dobutamina é uma medicação minotrópica positiva. Ela aumenta a contratilidade do miocárdio. Aumentando a contratilidade do miocárdio, também posso gerar uma isquemia transitória. Na cintilografia, geralmente a gente não usa, tá? Mas tem medicações que poderiam ser utilizadas para pensar em estresse farmacológico. Beleza? Só usa quando tem uma indicação ao dipiridamol. Beleza, beleza. Brilhou, tá tudo certo? Gente, pelo amor de Deus, não aula de cintilografia não. Estou falando um feijãozinho com arroz para vocês entenderem. Ó, teve porcentagem de isquemia. Pelo amor de Deus. Tem que falar de Alzheimer, tem que falar de porcentagem, tem que falar de miocárdio. Isso aqui é o universo. O que eu quero que vocês entendam é interpretar. Ó, tem porcentagem de isquemia, melhor ou menos.
É isso. É isso. Feijão com arroz bem feito é melhor do que caviar mal feito. Captação alterada no estresse e normal no repouso, isquemia. Captação alterada no estresse e no repouso. Eu falei de uma das causas, vamos isquemia. O paciente perdeu parede já, né? Ou seja, ele já tem uma zona eletricamente nativa e perdeu a parede. Então vai estar fibrosado no repouso, vai estar fibrosado no estresse. Bom, o meu rolê é esse aqui. Miocárdio Bernardo é artefato. Muito comum é mama, né? Prótese mamária. Vocês aí, você quer botar? Não é isso. Coloca a prótese, pode dar um artefato lá no miocárdio. Não é tão legal. O estresse é melhor para esses pacientes. Tá? Eu não vou infartar nunca se eu tiver uma prótese mamária. Não é isso, tá? Evitar, né? Colocar o paciente em posição prona, avaliar a contratividade na fase rígida. É isso que eu quero que vocês entendam. O que eu vou indicar, por que eu vou indicar e qual que é o paciente isquêmico. É isso. Beleza? Fácil? Hã? Eu estava falando sobre isso. A clínica é muito fácil. Clínica, cara, muito fácil. Você pega as ideias. Pega as ideias que não ficou. O negócio é esse. Pegar a ideia. 6 meses é quase nada para inventar. Oxê! Aqui sim, aqui é a dobutamina principal. Tá? Estresse, mais uma vez, físico versus farmacológico. Sempre que possível, baseio no estresse físico. Isso aí a gente já sabe, já entendeu tudo. O ecocardiograma de estresse ele entra com o mesmo nível de evidência da cintilografia do miocárdio. Qual é o remédio que eu faço no ecocardiograma de estresse? É a dobutamina. A dobutamina, sendo medicação inotrópica positiva, ela aumenta a contratividade do miocárdio. Beleza? Eu estou aqui. Certo? Aqui é a parede. Aqui é a parede. Lembra, quando eu falei de ecocardiograma normal, geralmente quando o paciente é isquêmico, eu tenho uma alteração segmentar. Vocês lembram que eu comentei sobre isso? As artérias irrigam. Por exemplo, a artéria coronária direita vai irrigar a parede inferior. A artéria descendente anterior vai irrigar a parede anterior. E a artéria circunflexa vai irrigar a parede lateral. O ventrículo direito é a artéria, o ventrículo direito fica na artéria coronária direita. Beleza. Isso aqui foi o que a gente comentou. Se o paciente é isquêmico, eu faço um ecocardiograma e ele tem uma isquemia grave, essas paredes não vão bater direito. Chama isso de hipocinesia, acinesia de determinada parede. Beleza. Se essa isquemia for grave, acontece isso. Mas pode ser que o ecocardiograma venha normal e o paciente também tenha dado. Aí o que eu faço? Eu faço estresse. Seja ele físico ou farmacológico. Eu vou colocar a dobutamina. A dobutamina é uma medicação inotrópica positiva. Sendo a medicação inotrópica positiva, ela aumenta o grau de força de contração do ventrículo, de todo o ventrículo. E agora eu faço o estresse. Eu estou fazendo estresse sobre o coração do paciente. Certo? Fazendo estresse sobre o coração do paciente, pode ser que agora apareça essa alteração na contratividade segmentar. A gente chama isso de ecocardiograma com estresse farmacológico. O cara tem um eco normal, coloca dobutamina ou adenosina, coloquei dobutamina, agora eu desenvolvo alteração segmentar no eco. E aí sim também um teste provocativo confirmatório. O rolê do eco-estresse é que ele é muito operador dependente, assim como todo ultrassom. Operador dependente. Então pode ser que para o olho, sei lá, de Alberto ele veja o negócio e no olho de Larissa, que é outra, não veja, entendeu? Ele é muito operador dependente. Mas em nível de evidência, em indicação, ela se assemelha muito à cintilografia. E também um teste confirmatório. Cintilografia do miocárdio, ecocardiograma de estresse, são testes provocativos, confirmatórios, de dados. Então, é o cara que fez o teste foi positivo, que ele deve de baixo risco, eco-estresse eu senti. Sentido vocês entenderam, eco-estresse eu quero que vocês entenderam como faz.
Entendendo como faz, você entende quem está operado. Vamos parar de ficar lendo os slides. Para estudar, mais uma vez, eu já falei isso 30 vezes, para estudar para mim, não vai dar certo decorar slide inteiro. Isso aqui eu nem olho. Beleza. Então, entende. Eco-estresse, eu coloco o remédio vai fazer inotropismo, a parede vai deixar de bater, vai bater menos. Chama isso de alteração segmentar. Bom, positivo, confirmatório. Esse cara não dá. Beleza? Mais específico do teste, a acurácia é semelhante, a indicação inclusive é a mesma. E determina a parede acometida sem radiação. É só um remédio na veia e não transforma o cara fazendo lá. Indicação: dor torácica no bloqueio de ramo esquerdo ou no linfa maior ou igual a 1, seria como indicação do teste de dor torácica, paciente que não consegue realizar o teste, as duas indicações. Assintomático, no teste ergométrico positivo ou duvidoso, seria positivo, eu vou para sentido, eu vou para o eco-estresse. Pré-operatório de cirurgia não cardíaca com 3 ou mais fatores de risco. Avaliar a lesão coronariana conhecida para avaliar isquemia, se o cara já tem uma DAC conhecida, sei lá, infartou 3 anos atrás, tem uma angioplastia na artéria coronária direita, ou seja, ele está de boa, mas ele tinha uma lesão moderada na artéria coronária circunflexa, então é uma DAC conhecida, mas sem indicação de angioplastia. Teste confirmatório. Está gerando isquemia ou não está aquela lesão? Será que eu estou medicando bem esse paciente? Essa indicação. Tá? É bem legal poder discutir essas coisas com vocês, porque vocês percebem que o buraco começa a ficar muito mais embaixo. Medicamento poderia. Mas se você vai meter o dipiro da mão, ou vitamina, não é melhor você aumentar a acurácia do teste? Para ver se a hora da LS já é uma articulação? Não existe, tá? Entendeu? Tipo assim, se eu botar o remédio e ficar olhando para o elétrico, eu já que eu boto o remédio, então melhor já olhar e confirmar? Entendeu? Coisa que não faz. Avaliar a viabilidade, né? Miocárdio internado com essas fibroses. Se eu tenho miocárdio que está fibrilando por conta de isquemia, ou se é uma fibrose do miocárdio. Consigo avaliar isso pelo eco-estresse. O estresse somente farmacológico nem que é a mesma coisa, né? Mas aqui o mais comum é a dobutamina, não vou cobrar essa dose. Até 40 microgramas por minuto e pode ser associado com 4. Os caras tem mais uma vez. Quantas vezes eu mostrei isso aqui? Bloqueio de ramo esquerdo vai estresse farmacológico. Esquece estresse físico. Esquece estresse físico. Tá todo mundo comigo? Tá muito rápido, tá de boa. Bom. Anjo toma, tem paciente? E aí, isso era ver se muito mesmo. Certo, angiografia de coronário. Exame lindo, maravilhoso. Cadê o marcador dessa bolsa? É a mão mesmo, né? Certo, angiografia de coronário. Eu não sei se um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, pesquisa. Forças. Mas sem dinheiro, você tem certeza? Sem dinheiro não dá, não. Sem apagador, sem impressora, sem impressora, sem outra, sem internet, sem internet. Ninguém sabe o que está lá, porque ele Angiotomografia de coronário. Aqui a gente deixa de falar sobre teste provocativo e começa a entrar em teste anatômico. Existe, Maria Júlia ontem falou, né? Está aqui, inclusive, conversando agora. Né? Falou que, nossa, que exame lindo. Uma pessoa que foi lá para a Suíça falar que o exame deve ser lindo. É exame maravilhoso. Exame muito, que a gente teria muito que ter mais indicação hoje em dia, sabe? Apesar do preço. Eu consigo avaliar a anatomia coronariana sem precisar fazer o cateterismo. Isso é lindo. Lindo. Consigo avaliar a anatomia das 3 artérias coronarianas. É um teste bom.
score de cálcio coronariano. O score de cálcio é diferente da tomografia, tá? O score de cálcio nos pacientes assintomáticos com risco intermediário com score de crânio, diferente da tomografia. Eu uso o contraste iodado e define a anatomia vascular, um CAT virtual, né? Por isso que ele é bonitão, o coração e as artérias dentro do coração. Eu consigo quantificar, eu consigo ver a lesão, consigo ver a placa de gordura dentro das artérias, tá? Avalia a doença macro, que tem um alto valor preditivo negativo. Se o cara tem score coronariano de 0, igual eu falei para ele, nos próximos 2 anos ele não tem risco. Olha que loucura. Vamos dar dinheiro então. A aula vai mostrar. Né? A gente já tem a tomografia em barriga, no hospital central de Araújo, então, a doença macrovascular e tem um alto valor preditivo negativo. Não tem a mesma precisão do CAT. Claro, cara. Se você vê por dentro, é melhor que você vê por fora. Você interpreta da maneira que você consegue. O CAT, você vai enfiar o negócio lá dentro da via artéria. Então, a tomografia não vai ter a mesma coragem do CAT. Apesar de serem dois testes anatômicos extremamente relevantes. Tá? Extremamente relevantes. Sintomas positivos, olha o tanto de indicação. É quase todo mundo. É quase todo mundo. A difusão da tomografia de coronária ela tem que ser cada vez mais utilizada. Inclusive, você que perdeu parente por morte súbita, muito jovem, você já tem indicação de tomografia de coronária, independentemente de sintoma. Então, assim, chegou, olhou para o paciente, solicita a tomografia de coronária. Sempre solicitar, sempre solicitar. Tá? É um exame caro, mas é um exame extremamente relevante. Cilindro coronariano de baixo intermediário de esqueleto normal ou não diagnóstico, com tomografia normal. Não tem exceção, tá? A angiotomografia de coronária, inclusive, ela tem um aspecto muito legal no paciente que está infartando. Por exemplo, se o cara está com dor no peito, você, dor no peito meia boca, solicitou troca veio normal, é esse paciente. Esse cara, eu quero tirar da minha cabeça que tem origem coronariana. Vai para o CAT? Não. Angiotomografia. Isso aconteceu semana passada, no paciente lá central. Paciente moderado risco, obeso e hipertenso, uma epigastralgia, troca negativo. Sempre excluído. A gente não está falando sobre esse paciente. Esse paciente é o paciente da aula que vem, o paciente infartado. Estamos falando na DAC crônica. Na DAC crônica é o cara que tem um risco intermediário ali que você quer excluir. Lembre-se, não é um teste provocativo. Por que eu falo isso? Porque existe um negócio chamado capacidade de dilatação arterial. Eu tenho uma placa de gordura, vamos supor, eu tenho uma placa de 30% aqui. Tendo uma placa de 30%, o que a artéria coronariana ou artéria, qualquer artéria que vocês faz, é alargar, fica bocona, para não gerar isquemia. Ou seja, vai ter fluxo normal e não vai gerar isquemia. A cintilografia, sem o teste provocativo, ela consegue quantificar a isquemia. O eco do estresse, sem o teste provocativo, consegue avaliar a isquemia. Mas a anjo só vai ver a placa. Ela não sabe se essa placa está gerando isquemia. Não pode ser que numa angiotomografia eu tenha uma placa, sei lá, de 80%. Eu vou, indico uma angioplastia coronariana, coloco o paciente dependente do resto da vida de remédio, e essa placa não está gerando isquemia, o tratamento clínico otimizado não está nem certo. Eu coloquei ali dentro um corpo estranho no paciente. Então tem essa nuance, né? Fazer um teste anatômico. Você não prova você. Você já viu um caso que eu tenho que seguir isso? Com certeza. Normalmente isso Você não consegue quantificar. Você pode ter uma placa de 10, embolizar e fazer infarto, uma placa de 90, o cara viveu o resto da vida. Você não consegue. Mas, óbvio, né? Quanto mais placa de gordura, mais o risco, óbvio. Você precisa de infarto. E se a gente fizesse uma tomografia dessa do Aí, não veria eu vou falar sobre isso, exatamente isso. Então eu vou associar, fazer o teste provocativo junto com a tomografia. Por que não dá certo? Alguém já fez tomografia?
Termine. Dá dinheiro para dar São então, laços. quem o cara fica. Só para você entender como é que não dá certo. Quando vai fazer a tomografia, fica a pessoa assim: não se mexa. Não se mexa. Fica quieto. Por favor, quieto. Mas assim, vai. Por quê? Porque a tomografia é uma forma naquele momento. A tomografia é uma forma. Beleza? Então, quanto mais quieto o paciente estiver, melhor. Se você faz o teste aplicativo, tem coração baixado? Você já tirou foto da gente? Você não vai trabalhar absolutamente nada. Entendeu? Então, pelo fato do próprio mecanismo que você faz no paciente, você precisa ter uma frequência baixa, você precisa ter uma contratilidade baixa para conseguir avaliar a anatomia coronariana. Então, não pode, definitivamente não, você não associa. Como você poderia associar a seriedade? E aí, FFR, eu vou jogar para vocês. Mas aqui, não. Não dá para associar provocativo anatômico com nada de tomografia de coronário. Tá? Não pedir sintomas positivos, probabilidade de teste alta, que você vai ter síndrome coronariana de alto risco, assintomática que consegue se exercitar em eletro normal, teste hipométrico, segmento de lesão coronariana em paciente assintomático. Você não tem essa indicação. Você não tem essa indicação. Pelo amor de Deus. Aconteceu com minha mãe tem uma tomografia positiva, lesão de 30%. E aí indicaram uma angioplastia para ela, está terminando a residência. Aí eu fui ver, eu ser 352 chefes. Não, precisa solicitar um teste provocativo, saber se aquela placa está gerando isso aqui. Aí eu faço sentido, será? Beleza. Mas eu passo a porra. Fatores que limitam a qualidade de exame: obesidade, tá bom. Frequência cardíaca elevada, esse rolê que eu estou te falando, como é uma foto, se o coração está mexendo demais, a foto vai ficar tremida. E stent. Stent dentro da angiografia vai mostrar que eu tenho uma estenose grave. Na realidade não é estenose, é um stent. Vocês sabem o que é stent, né? Stent é uma morinha. Já falado muito, a gente vai falar sobre síndrome coronariana aguda, tá? Stent. De jeito de falar uma cobra, show? Princípio de frequência cardíaca mais baixa, uma foto com objeto se movendo, ideal menor que 65. Posso usar o nitrato sublingual para aumentar o fluxo e melhorar a imagem. Mas geralmente eu preciso nosólogo, porque eu abaixo a frequência cardíaca e também consigo melhorar a imagem. Ressonância magnética cardíaca, assim como tudo na cardiologia, é o padrão ouro para avaliar esse limite. A história, entretanto, a acurácia dela é muito pequena e a gente utiliza muito pouco. Para aviar mesmo. O contraste não é nefrotóxico, pode gerar fibrose. Disponibilidade para quem usa stent, prótese. Pode falar. Contraste não iodado, pelas T2 é fase fleia da dissonância magnética. CERT. Disponível stent, prótese suprametálica no externo e prótese ortopédica. Aqui, gente, de verdade, faz um cair em prova, eu não vou cobrar dissonância de vocês. Dobutamina vai fazer um teste de contraste, devido a uma alteração na perfusão, que vocês já entendem. Explicação muito palavra. Eu vou avaliar uma coisa chamada realce tardio. Se o realce tardio está maior que 50%, o paciente tem viabilidade do miocárdio. Se tem menor do que se tem maior do que 50 não tem, se tem menor do que 50 sugere viabilidade. E também a análise da origem coronariana. É exatamente o que você acabou de comentar. Esse aqui é o teste anatômico associado com o teste provocativo. Seria a ressonância magnética do coração. Padrão ouro, tanto para a viabilidade do miocárdio, quanto para volume das câmaras, quanto para a fração de injeção, quanto para a massa ventricular esquerda e ventricular direita. Ou seja, a ressonância magnética cardíaca é padrão ouro para absolutamente tudo dentro de avaliação anatômica do coração do paciente. É um exame a ser estudado e cada vez mais ser utilizado. Aqui o CAT. Não, a acurácia dele é alta, altíssima.
Ele é muito bom para ver, mas ele é um teste muito pouco difundido e pouco interpretado. CAT. O cateterismo na DAC crônica é o procedimento de exceção. De novo? O cateterismo na DAC crônica é o procedimento de exceção. O cateterismo da síndrome coronariana aguda é um procedimento de eleição. O cateterismo da síndrome coronariana aguda é um procedimento de eleição. Ou seja, o cateterismo é o último dos moicanos que você vai pedir se o paciente tem DAC crônica. Você só vai pedir o cateterismo se ele tiver achado de alto risco ou se você achar que esse paciente vai infartar na sua frente. Entendeu? Eu vou no final fazer um fluxogramazinho bem legal para vocês entenderem. Tá? Esse cateterismo sempre que tiver fração de dimensão menor que 35 e lesão de tronco, já faz cateterismo. No caso, já é. Aí você está querendo avaliar a etiologia de uma insuficiência cardíaca. O cara tem fração de ejeção menor que 35%. Se o cara tem alteração segmentar, ele tem indicação única de evidenciada para fazer o cateterismo de cara. Por quê? Porque tem alto risco. É o mesmo que eu, se o cara CCS3 ou CCS4. Aqui, você vai falar. Angina, evidência C. Entendeu? De novo, a principal etiologia de uma insuficiência cardíaca é dada. Se o cara chega com dor no peito, fração de ejeção de peito, o que é isso? Já. É por isso que a paciente que a gente atendeu ontem, ela fez cateterismo. De cara. Você vai, dor no peito, teste, sentir o estresse, angiotoma para depois chegar. Tá? Para depois chegar na taxa. Teste não invasivo de alto risco, mostrei quais são os critérios de alto risco para vocês na aula passada, que é o jogo para CAT. Angina em paciente sobrevivente de parada cardiorrespiratória. Morte súbita abortada igual a cateterismo. É um dos exames que você faz. 10% só daquela galera que vocês aprenderam lá no CLS vive. Se essa galera vive, você precisa deixar ele vivo. Um dos exames que você precisa fazer é o cateterismo. De cara, bateu no chão, morte súbita abortada, chocou. Ih, CAT. Beleza? Aí piloto de avião. Tá com a DAC ali, você chegou com um teste meia boca para tirar esse CAT. Ele pode marcar lá em cima? Ele vai matar. Paraquedista. Tá? Lesão equivalente de tronco, DA proximal e CX proximal. Única contraindicação absoluta é a recusa do paciente realizar o exame. É o principal exame que a gente está falando. Cateterismo cardíaco mudou o prognóstico, mudou absolutamente tudo. Por isso que a galera infartada não morre tanto demais. Exatamente por conta do cateterismo. Extremamente relevante. Aqui você vai pegar pela artéria radial ou artéria femoral, entrar, colocar no raio-x e ver as 3 artérias coronarianas com contraste dentro delas. Muito relevante, mas é demais. Suspender a metformina antes do CAT, ele está infartando sua metformina hoje. Deixei 2 dias sem metformina, né? Pelo amor de Deus. Não vai fazer o cateterismo. Varfarina suspender e esperar o RNI ficar menor do que 1,5 a 1,8. As limitações. Não avalia a característica da placa, só ver se tem ou se não tem placa. Não avalia quais placas causam isquemia. Também é um teste provocativo. Aqui é melhor. Existe hoje um negócio chamado IFR e FFR. Como assim? O cateterismo é um catéter. Aí chega, eu tenho uma lesão aqui. Beleza? Ele só vai ver a lesão. Mas existe uma maneira que a gente consegue avaliar a isquemia também. Eu coloco um ultrassom na ponta do meu catéter. Avalio o fluxo antes da placa e avalio o fluxo depois da placa. Se o fluxo depois da placa estiver menor que o fluxo antes, tem isquemia. A gente chama isso de FFR e IFR. Antes e depois. Tá? Aí eu consigo trigar um teste anatômico, um teste provocativo. FFR e IFR. Eu coloco o ultrassom na
CAT faz? O CAT vai ver a porcentagem de obstrução. Se a obstrução está melhor que 50, eu vou dar clique para ensinar para vocês. 50, 70, geralmente é angioplastia. Acima de 70 eu não faço todo mundo. Beleza? Isso que é o mais importante. Dor torácica crônica. O paciente não tem critério de alto risco, teste funcional. Se o paciente tem critério de alto risco, de cara vai ter. Aqui, teste não é de alto risco, otimizar o tratamento clínico. O exame luminoso é uma tomografia de coronária. Tudo que eu falei até agora. Se o teste funcional tiver achado de alto risco, é o CAT. Otimizar o tratamento clínico e prosseguir a investigação. Isso aqui é propedêutico. Entendeu isso aqui ou não? Sério mesmo? Eu acho que vocês ficariam tão bom. Teste de momento positivo para isquemia. Baixo risco, sentido, eco, estresse, ânimo, T6, alto risco, CAT, teste termométrico negativo, acabou, senão vai faltar. Não teve indicação para teste termométrico, teste provocativo confirmatório. Teve achado de alto risco na clínica, CAT direto. Beleza? Essa é a ideia do que a gente está falando. Essa é a ideia do que a gente está falando. Beleza? De verdade. Vamos finalmente tratar esses meninos. Né? Finalmente tratar esses meninos. Deu para entender como é que eu diagnostico, da onde está vindo a psicopatologia, por que esse cara tem dor no peito, quais são os exames que eu solicito, o que eu confirmo, o que eu não confirmo, o que está acontecendo, quem que eu vou tratar, quem que eu não vou tratar. De verdade. Professor, critério de alto risco na que é a estimativa? Dentro do peito, parece que leu o livro, filho, CAT. Ah, doutor, CCS3, CCS4, CAT. Sempre pegar pelo excesso. Todo cardiologista pensa que o cara vai morrer na porta. Minha obrigação é fazer com que ele não morra na porta do consultório. Entendeu? O caso da NPC, então, tem um pouco tipo assim, assistir o eco-estresse e a gente que é o mesmo nível do contrato site. A angitomografia é um procedimento de exceção. Você quer, por algum motivo você precisa avaliar a anatomia quando fazendo isso assim. Mas o que está a depender do grau de obstrução. Eu estou com um paciente clínico hoje, teve muito elevado cortical coronariano, porém sem nenhuma obstrução grave. Mas foi uma ângulo. Esse muito elevado cortical, será que ela não tem uma doença extrínseca? Cara, está lá no parte. Tratamento: corrigir fatores predisponentes de angina, tudo que causa aumento do débito cardíaco, reduzir fator de risco, né? A causa de DAC é hipertensão, não precisa tratar DAC. Causa de DAC é diabetes, não precisa tratar diabetes. Causa de DAC é tabagismo, não precisa cessar tabagismo. Prevenção secundária, exercício físico, isso aqui é extremamente comum. Doutor, eu me infartei, eu posso voltar a fazer exercício físico? Você pode não, você deve. Inclusive, você precisa fazer exercício físico para melhorar a capacidade funcional no paciente portador de doença arterial coronariana. A modificação de estilo de vida também perpassa pelo paciente portador de doença arterial coronariana. Certo? Revascularização do miocárdio pode ser perguntado cirúrgica. Eu falei para os meninos da indicação da cirúrgica ontem, foi? Tá? Sim? Melhor exercício do ponto de vista cardiovascular seria RIIT. Já ouviu falar desse exercício? Que é intervalado progressivo, com intensidade elevada. Melhora a aptidão cardiovascular. Existe um motivo para fazer prova. Exatamente isso. É um ritmo. Beleza, minha galera? Eu estou olhando muito demolido lá no vídeo. Estou esperando uma notícia, tá? Tratamento: DAC versus exercício físico. A sua pergunta: diminui a internação e revascularização, melhora o bem-estar. Se o cara tem DAC, a gente considera a espirometria. Barreira só tem um lugar que faz a espirometria, que é tateando. A gente
faz o questionamento do paciente portador de DAC para ver se é Acho que sim. Mas seria indicação de espirometria. Para esse paciente isso aqui é muito caro. No SUS você não vai conseguir fazer não. Aí você deixa o paciente sem fazer exercício físico? Não. Solicita o teste ergométrico, avalia toda a habilidade ao exercício físico e depois vamos cá fazer exercício físico. Piora a progressão de DAC, tabagismo e aumenta a demanda metabólica de oxigênio. Tá? Eu quero entrar em cada um dos remédios agora. Cada um. Paizão, né? Ó, fala do papai, pelo amor de Deus. Bora! Beta-bloqueador é o mais utilizado dentro da doença arterial coronariana. Se eu reduzo frequência cardíaca, eu reduzo fluxo, eu reduzo demanda metabólica por oxigênio. Reduzindo demanda metabólica por oxigênio é uma medicação anti-anginosa. Tá? DAC, mais fração de injeção reduzida. As medicações que alteram morte e mortalidade, né? Se fração de injeção reduzida. Beta-bloco, espironolactona e recombrar, né? O melhor remédio seria o 3, que é o INCA. Inibidor da adrenalina associado com bloqueador do receptor angiotensin. Se o cara tem DAC e tem C junto. Se o cara tem DAC e tem arritmia, junta tudo. E vocês percebem que as medicações são mais ou menos as mesmas. Para você tratar absolutamente tudo. IECA. Existe evidência que IECA é benéfica na DAC com fração de injeção normal. Então, primeira coisa. IECA. Ou BRA. Aqui a gente costuma brincar que o BRA é o meu xarope. Aqui eu tenho mais nível de evidência com IECA. Se você é preferível usar IECA, você acabou de diagnosticar um paciente com doença arterial coronariana. Isso tudo é artigo, né, gente? Desde 2000. Se o cara com INRA entra, se o cara tiver IC. Entendeu? O cara com INRA vai entrar se ele tiver DAC, mas IC, o INRA vai ser melhor que o IC. Mas se ele não tiver IC, tá? DPOC, o IECA vai ter influência. Você está falando quando eu tenho efeito de praticina. Sei lá, você pegar a direção do futuro, você vai se estressar muito. Entendeu? Se você for usar o IECA, 20% das vezes vai ter efeito de praticina. Aí você não tem IECA, não. Entendeu? Entendeu a comparação que eu fiz? Tipo assim, não é porque 20% dos pacientes que usam IECA e tem efeito de praticina que vai ser contraindicação do paciente ter beocíticos aí. Deu pra entender? Mesmo que eu entenda desses aí. Beleza? Então não. É para usar IECA. Se ele tossir, você troca. Hope Trial de 2000, maioria dos pacientes coronarianos, Ramipril diminuiu o desfecho de morte cardiovascular, ou seja, está indicado, atingiu o endpoint primário, ele reduziu a pré-carga, reduziu a carga que esse coração passa. IECA. Classe 1, reduz progressão de doença da nefropatia se for diabético. Fração de injeção menor que 40, ainda mais de evidência, porque agora, além de dar que ele tem esse fração de injeção reduzida, DRC, a depender, né, do grau de progressão de doença, e hipertenso. Classe 2A, tem mais pacientes, ou seja, ele está indicado para ou ele vai ser de evidência 1 por 2 anos. Se o cara tem DAC, é igual a IECA. Nosso estudo que vocês já ouviram falar, objetivo de pressão arterial no cara que tem doença arterial coronariana, menor do que 3 por 2. A gente já fez isso. Estatina. Qual que é a estatina que eu vou utilizar no paciente portador de doença arterial coronariana? Alta potência. Estatina de alta potência. Potência para fazer o quê? O meu objetivo na doença arterial coronariana é reduzir colesterol. Estabilizar a placa. Esse é o objetivo secundário. Meu principal objetivo frente à doença arterial coronariana é estabilizar a placa. Então tem que ter potência estabilizadora de placa.
Estatina de alta potência. As estatinas de alta potência, rosuvastatina de 20 a 40 mg, atorvastatina de 40 a 80 mg, simvastatina associada com ezetimibe, 40 de simva para 10 de ezetimibe. E aumenta a potência de ação da bistatina, potência de estabilização de placa. Estatina, vamos lá? Você está tipo, 40, 40, tá? Consegue reduzir o tamanho da placa, ultrassom intravascular coronariana, SFI, IFR, FFR, que eu estou falando com vocês. O inibidor da PCSK9 também consegue reduzir, é uma estatina de muita alta potência que está sendo cada vez mais utilizada. O efeito não é apenas a redução de LDL, isso que eu comentei com vocês, apesar de quanto menor o LDL, melhor o paciente é, tanto é que a gente está cada vez conseguindo zerar, seria maravilhoso. Reduz PCR ultrassensível, reduz trombogenicidade e diminui fatores que aumentam a chance de estabilização de placa, ou seja, a potência dele para estabilizar placa. Estatina está indicada para ela tem DAC, igual a IECA, estatina. Ezetimibe e fibrado vai depender, né? Ezetimibe, se você não atingiu o seu alvo com a estatina de alta, por exemplo, você deu rosuva de 20, seu alvo de LDL é 40, você está com 70, se você tem ezetimibe. Sempre associar antes de aumentar a dose máxima. A dose máxima da rosuva 40. Introduziu 20, não atingiu o alvo, você vai a rosuva 40, associa. O pensamento é semelhante à hipertensão. Depois aumentar a dose para a dose máxima. Ezetimibe é o potencializador da estatina. Né? Sendo potencializador da estatina, causa mais queda de colesterol ruim. O fibrato entraria para a associação entre colesterol alto e triglicéridos. A hipertrigliceridemia, ela deve ser tratada quando? Direto. Depende do risco cardiovascular. Esse cara aqui está com muito alto risco. Então, o triglicéridos ainda está acima de 300. Para você? Prescreve? Se o cara tiver baixo ou moderado risco, acima de 500 pelo risco de pancreatite. Aí você associa ciclofibrato, 100, 160 e 200 mg. Ezetimibe só tem de 10. Com a estatina que você vai utilizar. Então você tem dislipidemia mista, né? Hiperlipidemia associada com hipertrigliceridemia. Então, antes de você associar a ezetimibe, ou antes de você aumentar a dose da rosuva, você associa a ezetimibe. E aí, no médio, aí otimiza a dose da rosuva. É o rosuva. Beleza? Só aumentar a dose da rosuva no regime positivo? Não. Continua? O seu objetivo sempre é atingir LDL alto. No caso aqui, menor que 40. A de S. Aqui? Ele é vestido. Deixa as ovelhas em casa depois. Certo? Olha o tamanhozinho da meta-análise. AS, caralho. Certo? Distribui. Mas aí com risco de sangramento. É boa pergunta. O cara que tem DAC, né? Vocês não vão sair daqui e tomar, pelo amor de Deus, né? Pô, confirmei DAC, o cara precisa de AS, né? Daqui a pouco. Ai, pessoal, precisa de cara, mas todo mundo tomar isso para ralear o sangue. Meu amor, Docinho, rapaz. certo, é o infantil. A pergunta é boa. Risco de sangramento, risco de úlcera, risco para um cacete. Aí a gente está falando sobre doença arterial coronariana crônica. Vocês lembram que a AS, além de ser antiagregante plaquetário, ele também inibe a COX-2. Ele também é anti-inflamatório não esteroidal. Predispõe risco de sangramento que aumenta a cloridria do meu estômago. Mas o úlcera, o cara pode sangrar. Esses são os principais fatores de
na úlcera é o uso de AS. Por que vocês estão falando isso? Porque vocês estão tendo gastro. Ou seja, vocês estão sabendo isso aqui. Beleza, concordo com vocês. No cara que tem gasto crônica, ele vai precisar tomar esse remédio todo santo dia depois do almoço. Depois do almoço. Por que depois do almoço? Porque o estômago está cheio. Como eu vou aumentar a secreção de ácido clorídrico com o estômago cheio, eu tenho uma capa de proteção no meu estômago. AS infantil ou somalgina? Qual é a diferença entre eles? AS protect ou AS infantil? Revestimento interno. Ou seja, essas novas cápsulas de AS, eles têm um revestimento. O AS está aqui, supor que isso aqui é o AS, eu tenho um revestimento, justamente para ele não ser liberado no estômago, para não aumentar tanto a cloridria, menor a ação dele, claro, ele vai ser mais a ser liberado do duodeno, mas menos fator de risco. Na DAC crônica, a minha tendência é utilizar o AS Protect quando tomar o gincard. Por quê? Para dar proteção gástrica para esse paciente. Esse cara vai precisar usar isso aí no resto da vida. Na síndrome coronariana aguda é diferente, porque a ação rápida do AS. Aí vai ser motivo, foda-se o estômago dele, ele vai me infartar. Beleza? Então a AS está indicado para todo mundo. Olha quem não usar: alergia, sangue gravitativo, né? Hemofilia, serapéptica ativa, dose 75 a 162 mg. Dose na DAC crônica 100 mg no comprimido, depois do almoço. Bom, tá? Deu para entender? Clopidogrel, aqui eu vou colocar para baixo, tá? Clopidogrel. Você vai utilizar o clopidogrel, aí aqui agora virou sangue, tá? Existe estudo novo, mas é embrionário, nada comparado a 350 mil pacientes, que sugere, acreditávamos inclusive, que nesse como chama? Congresso, a gente teria mais estudos relacionados com isso. E o clopidogrel é melhor que o AS na DAC crônica. A tendência é que o clopidogrel tome o lugar do AS, mas ainda muito embrionário. O clopidogrel é o antagonista do ATP, né? É muito antigo também, não também existe. 1996. É geralmente que tem alergia ao AS é o clopidogrel, tá? Ele também é um antiagregante plaquetário. Gente, pelo amor de Deus, né? Por que você usa AS clopidogrel? Vamos lembrar, vai que vocês estão esquecendo. Eu tenho a placa aqui. A placa rompeu. O que eu tenho? Plaqueta. O que a plaqueta faz? 3 coisas. Ativação, adesão e agregação. E o AS é o que? Anti, ou seja, não vai ter agregação. Por isso eu uso. Tá? O clopidogrel é a mesma coisa. Sendo antagonista do ADP, tem ação antiagregante plaquetária. Se o cara vai infartar dessa placa de gordura, deixa uma agregação plaquetária, o cara não vai infartar. Tá? Alérgico a AS tem estudo novo, mas não entrou na diretriz. Se não entrou na diretriz, é AS. Tá? Se não entrou na diretriz, é AS. AS associado com o clopidogrel não trouxe benefícios e aumentou o risco de sangramento. Nosso ouvinte entende. Geralmente a gente faz a dupla de agregação plaquetária no cara que infartou. Na DAC crônica, não. Só um dos dois agregações plaquetárias. Outros antagonistas do ADP, ticagrelor e prasugrel. O ticagrelor, que é o Brilinda, muito utilizado, mas muito caro. Caiu bastante agora, a tendência que ele fique mais barato. Estamos falando de R$500 por mês. Agora está 250 por mês, ainda é um pouco caro. O clopidogrel, quando foi lançado, era 600 conto, 500 conto. Hoje você compra o clopidogrel de 30 conto, 20 conto. A tendência é que o preço abaixo tem mais concorrência. Brilinda é melhor do que o clopidogrel, tem uma ação maior. O rolê do prasugrel, que é outro antagonista do ADP, é que você precisa conhecer a anatomia coronariana. Você precisa conhecer a anatomia coronariana. Precisa
porque ele tem um risco muito importante de dissecção de artéria coronariana. Quando você usa ele, não há depender da anatomia coronariana, você não pode utilizar o brasileiro. Porém, todavia, entretanto, brilhinta e o clopidogrel você poderia utilizar. O brilhinta, você quer utilizar grelol, nossa, 90 mg. O clopidogrel, 75. Uma vez por último. Tá? Fibrilação associada com doença arterial coronariana, aqui estudo POMPAS, tá? Estudo POMPAS. A anticoagulação pode substituir pacientes crônicos e sem estente muscular. Se os dois estão juntos, aumenta o risco da anticoagulação associada com anticoagulação. No diabetes associado com DAC, metformina é a primeira opção. Gliclazida não otimizada, aterosclerose, catequina C, inibidor da GLT2. Eu te mando depois não. Inibidor da SGLT2, tá? Inibidor da SGLT2, indicação cada vez mais ampla. E no paciente portador de doença arterial coronariana, eu tenho indicação clássica do inibidor da SGLT2, esse paciente tiver diabetes sem idade. Cara, o inibidor da SGLT2, esse dia para trás, saiu um estudo dizendo que melhora até a disfunção herente. Esse foi adicionado. O doente barreg reduziu eventos cardiovasculares e reduziu morte em fonte primária. Medicação antiginosa é o que eu vou entrar aqui agora, tá? É o que eu vou entrar aqui. É só se o cara tiver ou IC. Medicações antianginosas. Aqui agora a gente vai tratar o paciente. O que, é que o paciente tem? Angina, dor no peito. Quais são as medicações antianginosas que a gente tem? Beta-bloco, antagonista anal-de-cálcio, nitrato, ivabradina, trinetazidina, ranolazina, nicoradina e alburinol. Vai entrar de tudo? Beta-bloco. IMBA. Tratamento da DAC, IECA, estatina, beta-bloqueador e AS. Isso é tratamento de doença arterial coronariana crônica. Medicação de primeira linha na DAC crônica, beta-bloqueador. Duas medicações antianginosas no tratamento inicial, beta-bloco e AS. Certo? Aumenta a oferta de oxigênio, aumenta o tempo de diástole, reduz o consumo de oxigênio. E aqui entra o tal DPOC, aposto. Porque sendo beta-agonista, nenhum beta-bloqueador é tão caro seletivo que eu não entre tendo nenhuma ação beta-2. Quando a indicação ao uso do beta-bloqueador é broncoespasmo. DPOC entra como indicação ao uso do beta-bloqueador? Não! Sibilo é como indicação do beta-bloqueador. É isso. Beleza? Aí voltei. Beleza. Beta 1 e beta 2, lembra disso, né? Mais ação beta 1, mais controle de frequência cardíaca que o paciente faz. Quais beta-bloqueadores? Já falei isso 300 vezes. Carvedilol, succinato de metoprolol e bisoprolol são os 3 beta-bloqueadores que atingiram o endpoint primário na C. Aqui eu poderia utilizar a denolon também. Porém, todavia, entretanto, e o nebivolol, legal. Os 3 que eu acabei de falar têm nível de evidência 1. Vai ser. O nebivolol, por conta do tamanho do estudo, dos sêniores, ele atingiu o nível de evidência também, mas menor. Nível de evidência 2A. O nebivolol, a gente tem uma tendência a utilizar no paciente que brocha, por conta de ser vasodilatador de ferro. Vasodilatador brocha, lembra que eu já falei sobre isso, né? E o nebivolol, ser vasodilatador, atingiu, mas com isso evidência nenhuma. Tá? Beta-block. Melhor tolerados são seletivos, os não seletivos são maravilhosos
disfunção Voltou a risadinha, pô. Voltou a risadinha. Indicação em DAC. Disfunção do ventriculo esquerdo. Dá na terapêutica tripla. Sem AM com função sistólica normal e mais morfina, com a medicação antiaginosa de primeira linha. História de AM nos últimos 2 a 3 anos, esse cara vai dar no Bonaviche, né? Esse aqui é do DAC crônico. Na síndrome coronariana aguda, é esse aqui, ó, o tratamento. Aí, Esse aqui é o da DAC crônico. Esse aqui é do paciente que está infartando. Tá? Beleza? Então, indicação na DAC. Absolutamente todo mundo vai precisar usar em algum momento. Foi embora. Ano que vem, não teve, né? Agora foi dando aqui. Pois é, indicação na DAC, né, do bloqueador. Efeito colateral, taquicardia principal, né, gente? Você não pode dar para o bloqueador em quem está praticando. Você não pode dar para o bloqueador em quem está praticando. Dislipidemia ocorre com maior frequência dos não seletivos, principalmente propanolose carvedilol, cuidado, né? Esse cara tem DAC. Se você dá um remédio que aumenta a dislipidemia desse paciente, está piorando o DAC dele. Não tentem evitá-lo. Aumenta 50% do triglicérides e reduz 20% do HDL. Né? Dose alta 60, joga 10 para cima e 10 para baixo, 50 a 70. Isso é beta bloquear o paciente. 60 mil alto, joga 10 para cima, 10 para baixo. Lá? Joga 10 para cima, 10 para baixo. Show? Qual é a verdade? Efeito de classe da medicação, se eu tiver isso aqui, tá? É igual ao hidrocloro. Hidroclorotiazida não aumenta triglicérides e aumenta também, diminui a HDL. Efeito de classe da medicação, olha, quanto menos carga seletiva, mais ação beta-2. Uma das ações dele é aumentar lípidos. Efeito de classe com remédio. Aumenta tanto triglicérides quanto reduz o HDL. Beleza, galera? Tá, isso aqui é tratamento inicial. Decora. Tá. Se eu estou usando o IEBA e o cara continua com precordialgia, a minha pergunta é uma só. Pressão arterial desse paciente. Se a pressão arterial desse paciente tiver aumentada, eu vou usar um BCC. Sendo vasodilatador, ele também é antiaginoso. Continuou? Usei IEC, estatina, beta-bloqueador e AX. Continuou com dor no peito. Minha pergunta, pressão arterial desse paciente, fiz um mapa. A pressão está acima, BCC, trata hipertensão, entra como antiaginoso. Posso misturar hipertensão com DAC, ter lá hidrocloro, BCC e a resposta é CBCC. Entendeu? A indicação aqui é bloqueador de cálcio. Segunda droga mais utilizada, pelo amor de Deus, né, gente? Verapamil de tiazem, medicação do tempo do rompocompo atrás. Eu não estou falando deles, eu estou falando do dipina. Certo? Reduz, pós-carga, segunda droga mais indicação, angina base espástica. E contraindicação, não associar com o tiazem verapamil. Isso. Professor, se a pressão do cara estiver normal. E aí? Entendeu? Tá entendendo? Sendo vasodilatador, aumenta o fluxo de coronário. Sendo vasodilatador, aumenta o fluxo de coronário, medicação antiaginosa. A gente está entrando aqui, ó. Isso aqui é o primeiro step. Isso aqui é o segundo step. Não deixa para a postação. Se o paciente tiver IC, pode usar BCC? Não é contraindicação, mas pelo fato de piorar e ter um efeito pode descompensar.
só a paz. Ah, só para Ah. Não, pô. Vai ter cálculo sim. Se tiver hipertensão, dá Deixa eu ver lá, vai dar falta. Vai ser só falso, né? Mas, por exemplo, se o paciente tiver osteoporose, Você vai ter que pesar isso bem difícil. É melhor ele ter dor no peito e fraturar. parece que é porra do velho. Mas não é. Não é por dedicação da osteoporose TCC, não, né? Você repõe cálcio e dá o SCC. Tá? Beleza. Doutor, olha de fato. Já esqueci, tô brincando. Professor, e se a pressão do cara estiver normal? E aí? Ah, porque não mexe na pressão. Se a pressão dele estiver normal Isso aqui. ou a pressão dele estiver baixa, trimetazidina, que é o nosso querido Vastarel. Gente, vai cair dó de tudo, né? Eu não falei de TCC porque já falei de hipertensão, Você é louco? né? Você é louco? Primeira, segunda, terceira geração entra do mesmo jeito. Tá? Vastarel, a nossa querida trimetazidina. A trimetazidina aumenta o tempo de meia-vida da mitocôndria do miócito. Aumentando o tempo de meia-vida da mitocôndria do miócito, aumenta o tempo que a mitocôndria produz, que ela viveu para produzir. O que a mitocôndria produz? O oxigênio. Então, aumentando o tempo de meia-vida da mitocôndria do miócito, produz mais oxigênio. Se a fisiopatologia desbalança entre oferta e demanda metabólica de oxigênio, e agora eu produzo mais oxigênio, eu vou ter menos dor no peito. Medicação antiaginosa no segundo step, o paciente que está refratário e que precisa utilizar mais uma medicação antiaginosa com pressão arterial normal. Beleza? Dose. Vastarel LP, liberação prolongada, 80 mg uma vez ao dia. O Neovand ml ou Vastarel normal, ele é de 35 mg, você tem que usar 2 vezes por dia. Ou LP, 80 mg uma vez, ou 35 mg de 12 em 12 horas. O que a gente precisa saber dessa aí? Tudo. Alguém já falou pra vocês que eu adoro perguntar sobre remédio, né? É a única parte que a Cauã tá gravando, inclusive. Ele espera. Certo, galera? 2 e 80 uma vez só. Beleza? Fiz o meu primeiro step. Fiz o meu segundo step. E ele ainda tem precordialgia. Puta que pariu, que fera da puta. Ele não para de ter dor no peito. Para, pelo amor de Deus. Não fala de amor pra calma, não. Olha que nem o negócio da cara de Mas nós. todos esses pacientes aí ofertar oxigênio. Esse paciente aí ofertar oxigênio também. Mas eu não estou ofertando. Eu não estou ofertando na idosa do paciente. Beleza. Terceiro step de tratamento é o nosso querido Sustrate. É um nitrato de longa duração. Sustrate. A gente está falando sobre o mononitrato de isosorbida. O mononitrato de isosorbida, ele deve ser utilizado 3 vezes por dia. Eu vou voltar a falar sobre o nitrato quando a gente vai falando sobre insuficiência cardíaca, tá? Hidralazina associada com nitrato. A gente precisa evitar taquifilaxia com o uso do nitrato. Acreditávamos, antigamente, que o Sustrate era medicação antiaginosa de primeira linha. Hoje ele vem perdendo força. Tanto é que ele entra como terceiro step no tratamento antiaginoso. O Sustrate. Eu estou falando sobre monocordível, não estou falando sobre o isordível, tá?
Então, nitrato de longa. Ele é para ser utilizado 20 miligramas de 8 em 8 horas, sendo a última dose do dia e a primeira dose do outro dia com 12 horas de ato, por conta da taquifilaxia com o uso dele. Quanto mais tempo eu utilizo o nitrato, menos ação o nitrato tem. Se é uma medicação para ser utilizada 3 vezes por dia, mas se eu der de 8 em 8 horas, ele vai ter cada vez menos ação. Então, 20 miligramas, 3 vezes no dia, sendo a última dose diária e a primeira dose do outro dia com 12 horas de ato, entendeu? Não, são 3 vezes por dia, você dá não de 8 em 8, 12 horas entre eles. O monocordil tem um nitrato de longa, ele é diferente do nitrato de curta. Eu falei para vocês que é o nitrato. O nitrato é de pirona do coração. O isordil é de pirona do coração. Lembra? 5 miligramas, se estiver no peito, de 5 em 5 minutos. Inclusive entra no Scott Diamond Fox. Aqui eu estou falando de nitrato de longa duração. 20 miligramas, de 8 em 8 horas. Se o paciente tiver precordialgia refratária, primeiro step, segundo step. Aqui, terceiro step. Beleza? Vai, fala. Você quer falar? Você, Camilo. Fala o que você quer. E se tiver dor no peito, doutor, ainda? Não é isso? Está todo mundo perguntando? O seu ágabo? Não é que está todo mundo querendo saber? Beleza, meu povo. O nitrato aumenta a oferta de oxigênio, ele é vasodilatador. Lembra disso? Sendo vasodilatador, ele também vai aumentar. Menos do que o BCC, menos. Também causa hipotensão. Cuidado com a hipotensão secundária ao uso do nitrato. Não usar sildenafila e tadalafila. Eu vou falar do nitrato, a gente vai falando sobre o mono DGI, tá? Vou falar muito. Terceira opção na nossa diretriz de 2014, efeito colateral, cefaleia mais forte, rubor facial e hipotensão. Aqui, dinitrato e mononitrato de isosorbida, monocordil e sustrate, são as medicações que a gente faz. Ivabradina. E remédio que é isso? Já começou com esse remédio? Não, tá que você não vão. Ivabradina é inibidor do canal IL do nosso sinusal. Qual que é a indicação da ivabradina? Paciente que não atingiu frequência cardíaca, apesar do uso da dose máxima tolerada do beta-bloqueador, ele não vai bloquear em ritmo sinusal. Se o cara tiver FA, posso usar ivabradina? Lembra que eu falei sobre ivabradina? Fala aí, eu estou falando assim. Tá? Porque ele é inibidor do nosso sinusal. Se o cara não estiver em ritmo sinusal, não adianta nada usar ivabradina. Então, ivabradina, não atingindo dose de frequência de 60, o cara está em uso de dose máxima de beta-bloqueador. Então, aqui, ó, entraria, se o cara está refratário, ivabradina. Dose. O nome do remédio é Procoralan. 5 miligramas uma vez por dia. Procoralan. 5 miligramas. Ai, como eu me divido. Beleza? Esse ano... Se o cara tiver dor no peito, quarto e último step. Medicação antianginosa de última linha. Ranolazina, alopurinol e colchicina. Ranolazina, alopurinol e colchicina. Ranolazina, alopurinol e colchicina. Esse aqui é o momento de vocês pedirem o CAT. O cateterismo é um procedimento de exceção na diagnose. Ranolazina. Não vou falar de outro, esse aqui. Ranolazina, alopurinol, colchicina.
esse é o momento que vocês pedirem o cateterismo cartilho. Café com gota também, né? Café com gota também, né? Beleza, meu povo? É isso aqui que eu estou falando.